Bom, meus queridos, nós vimos lá, logo acima, o vídeo da nossa revisão. Então, vou estar voltando aqui com vocês também as nossas atividades que fizemos nas aulas anterior. Essa aqui da referente à aula 9, sobre o sangue, onde diz assim: o sangue é importante, junto com outros órgãos do sistema cardiovascular, desempenha diversas funções. Qual função o sangue desempenha no nosso corpo? Então, como já vimos lá, ele tem a função de quê? De transportar substâncias, né? Produzida aí no nosso organismo, como alguns gases, como os nutrientes, e, num caso, vai ser levado aí a toda parte do nosso corpo para que, junto com as células, vai desempenhar diferentes funções vitais. E quais os componentes que compõem o sangue? Também expliquei lá para vocês que são o quê? Os glóbulos vermelhos ou as hemácias, os glóbulos brancos ou os leucócitos, que pode ser chamado também assim, e os pequenos fragmentos que são chamados de plaquetas. Então, esses elementos aí é que compõem o nosso sangue. Os vasos sanguíneos constituem uma ampla rede de tubos de onde circula o sangue. Existem 3 tipos de vaso sanguíneo, que são o quê? As artérias, as veias e os capilares, como vimos lá na nossa aula de revisão. Esses 3 são responsáveis por levar todo o sangue para o nosso corpo, tá bom? E qual a diferença entre veia e artéria? Como eu disse antes, lá na nossa aula de revisão, as artérias são por onde o sangue vai passar, né? Sair aí do coração para todas as partes do nosso corpo. E as veias vão trazer aí o sangue da diversa parte do nosso corpo para o coração. Então, a diferença é que uma vai levar e a outra vai trazer aí o sangue para o nosso corpo. Bom, aqui nós temos já a atividade da aula 10, onde fala sobre o sistema urinário, né? Então, aqui eu tenho o rim, a bexiga, que está pedindo para relacionar, né? Então, quem é responsável por receber e armazenar o transporte da urina? Então, nós vimos lá que a bexiga urinária, ela é responsável por estar aí recebendo a urina que é produzida no rim. Quem é responsável por filtrar e as impurezas do sangue, no caso, é o rim, ele vai filtrar e a bexiga vai armazenar. Responsável por conduzir, né, a urina da bexiga para fora do corpo. Quem é o responsável? É o canal da uretra, tá? Então, nós fizemos essa atividade e aqui eu só estou voltando para vocês dar uma analisada novamente. Quais os órgãos que compõem o sistema urinário? Então, nós temos aí os rins e as vias urinárias, que são a bexiga, os uréteres e a uretra. Então, esses são os órgãos aí que compõem o sistema urinário. Os rins, que são 2, e as vias urinárias, que são essas daqui. E qual a função do sistema urinário? Ele tem a função aí de produzir, né, e eliminar a urina que é produzida aí no nosso organismo, ou seja, a urina que é produzida, as impurezas que é produzida aí durante o processo de filtragem nos rins, ela é produzida através do sistema urinário e também eliminada aí através do sistema urinário, como podemos observar aqui. Nós temos aqui uma estrutura, que é a estrutura do aparelho urinário, né? Do aparelho do sistema urinário, onde estão aí os rins, as uréteres, os canais dos uréteres, que é representado aí pela letra B. Na letra C, nós temos aí a bexiga, onde armazena a urina, e na letra D, o canal da uretra, por onde a urina ela vai ser eliminada para fora do nosso corpo. E aqui nós temos a atividade da aula 11, que é sobre o sistema respiratório. Nós temos aqui essa estrutura, que vimos também lá na nossa aula de revisão, né? Como que acontece o processo de inspiração e expiração.
Então, nós temos aqui a estrutura representando o processo de inspiração, que é quando inalamos o ar entra para os nossos pulmões, então a tendência é ele ficar mais cheio, ó. Ele vai realizar o quê? Um processo de relaxamento aí, ele vai ficar mais cheio. Já o ar no processo de expiração é quando ele vai ser eliminado para fora do nosso corpo, então a tendência é que os nossos pulmões tendem a esvaziar, tá? O diafragma vai contrair, vai fazer com que esse ar diminua e seja liberado aí para fora do nosso organismo. Então, esse é o processo de inspiração, quando expiramos o ar oxigênio, e expiração, quando liberamos o gás carbônico. Durante a inspiração, quando o diafragma se contrai e desce, o volume da caixa torácica aumenta, por isso a pressão intrapulmonar vai acontecer o que? Diminuir e facilitar a entrada do ar, tá? Ou seja, nosso ar aqui vai entrar, né? O ar, então ele vai diminuir e facilitar a entrada do ar. Quanto à estrutura aqui do lado, se vocês observar, ela é os alvéolos. Também vimos isso lá na nossa aula de revisão, tá? Bom, e aqui tem uma outra imagem que eu vou estar explicando para vocês. A imagem a seguir mostra um alvéolo e as trocas gasosas, né? Então, eu perguntei para vocês, a seta verde indica o gás carbônico e a seta laranja indica a entrada de qual gás? Observem que aqui a seta laranja ela está entrando, a seta verde está indicando a saída. Então, o que está saindo é o gás carbônico, tá? Ó, é o carbônico. A seta verde está indicando a saída do gás carbônico. E a seta laranja está indicando a entrada do oxigênio. Portanto, a resposta correta é a letra A. Outra que eu quero mostrar para vocês é essa daqui, tá? Tô perguntando sobre quais são as três, né, itens que está sendo mostrado aqui, indicado pelo número 1, número 2 e o número 3. Então, isso aqui faz parte do sistema também respiratório. A número 1 aqui está indicando a traqueia, o número 2 são os brônquios, que são essas estruturas aqui já bem próximas aí aos pulmões, e o número 3 indica aí os alvéolos, tá certo? Bom, espero ter tirado as dúvidas de vocês, tá? E uma boa avaliação.